Olá, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Vamos aqui caminhando, né, um dia após o outro, com muita fé, carinho, tentando compreender as coisas, compreender a doutrina, compreender a nós mesmos, né? Fomos convidados pela USE da Regional de Franca a fazer esse pequeno vídeo na Semana da Família, que vai de 27 de março a 2 de abril deste ano. O tema principal da Semana da Família deste ano é honrar nosso passado presente para cultivar o futuro. Perdoar, agradecer, progredir. Muito interessante esse tema, né? Dá para a gente desenvolver muitas coisas em cima disso. E a gente vai hoje aqui nesse momento falar um pouquinho de um tema que é família, reflexo que o passado nos devolve. Eu acho o tema da família um tema muito interessante e na questão que a gente pode pensar no seguinte: a família é um agrupamento de seres, né, de seres humanos. Deixa eu só colocar aqui isso. A família é um agrupamento de seres humanos, como vários outros agrupamentos. E a gente sempre pensa que a família tem muitos problemas, que a família, né, que tem coisas que precisam ser resolvidas, precisa estruturar melhor a família. Mas aí a gente vai fazer uma reflexão aqui, né, colocando alguns pontos que a gente vê o porquê seria isso, né? Por que a família ali é uma coisa mais intensa? O tema traz que honrar o nosso passado, deixa eu colocar o tema aqui para mim observar, reflexo que o passado nos devolve, né? Honrar o nosso passado e o reflexo que o passado nos devolve. A gente bem sabe que a família é um grupamento de seres afins, que de uma forma ou de outra, né, estamos juntos para que a gente se reorganize. Eu vou trazer dois textos para a gente fazer essa reflexão. Um é o da Fonte Viva, né, do nosso querido Chico Emmanuel. Sempre que eu procuro desenvolver um tema, eu gosto muito dessas 5 obras que faz parte dessa coleçãozinha do Chico e do Emmanuel. E o livro Fonte Viva, ele traz no item 156 parentes, né? Bem especificamente, parentes, né? Eu acho que ninguém tem parente, né? Todo mundo só tem amigo. Parente é só o vizinho que tem. Então vamos ler, né? A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Nós não estamos juntos à toa, não. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Olha que interessante que ele coloca aqui, eu já vou fazer uma pausazinha, a gente já vai fazer uma reflexão, né? A fim de venhamos solver nossas dívidas para com a humanidade. A gente às vezes pensa que nós estamos resolvendo os problemas só uns com os outros. Não. É uma situação coletiva, né? A nossa atuação, ela é uma atuação coletiva. Não tem como eu atuar só eu sozinho no universo. Como é que eu vou ter? Eu não tenho relação. Então, eu não tenho o que resolver, vamos dizer, né? Partindo desse pressuposto que seria eu sozinho no universo. Então, a gente resolvendo os problemas, né, nossos com a família, olha ali, nós estamos a fim de que possamos resolver, né, nossas dívidas para com a humanidade. Então, é para com todos. E que, na verdade, o problema maior somos nós mesmos, né? Inútil é a fuga dos credores que nos respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. A gente já viu muito até essa lição no Evangelho, né? Bonzinho fora de casa é um carrasco, né? Dentro de casa, um carrasco. E isso é um fato muito recorrente. E é uma questão muito interessante isso, né? Para a gente fazer uma observação. Continuemos. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústia, reclamando-nos sacrifício.
Contudo, embora necessitemos da firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Olha que Emmanuel é fantástico, né, gente? Ele vai em lugares, ele permeia níveis de percepção muito interessantes, né? Olha aqui, consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Isso aqui já dava para a gente fazer uma reflexão muito interessante, né? Muito intensa, mas a gente teria que ter um bom tempo para fazer isso, com mais pessoas também, porque as reflexões são boas quando a gente parte do diálogo, né? Do encontro do outro. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. A palavra frater, né, é irmão. Então, quando a gente fala fraternidade, é esse consórcio, é o ver o outro, né, o ver o outro como irmão e como a mim mesmo. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. E olha que interessante, né? A questão que Emmanuel vem nos traz dos parentes, né? Que a gente é o exercício da benevolência, do carinho, da paciência, né? Tudo isso naqueles que nos são mais presentes no dia a dia. Porque muitas das vezes aqueles que não são parentes ou que não são muito presentes, muito próximos conosco, a gente cansa um pouquinho deles, a gente dá uma distância, dá uma desculpa, vai ali, né, e some um tempo, depois volta. Mas como que a gente faz com aqueles que vivem, né, no mesmo teto que nós vivemos, né? A gente tem que ter um pouquinho maior de paciência, um pouquinho maior de carinho. E aí, para a gente continuar, para a gente aprofundar essa reflexão um pouquinho mais, eu vou pegar o item 101, né, de Fonte Viva, continuando no mesmo livrinho para a gente fazer a reflexão. Eu gosto muito dessa mensagem, eu já usei ela em vários aspectos, em várias questões para a gente fazer reflexão em grupo, né? Então eu levo a mensagem e a gente vai trocando ideias, a gente vai construindo, né? A gente vai construindo a nossa consciência, a gente vai desenvolvendo as nossas percepções. Chama A Cortina do Eu, né? E é muito interessante. Em verdade, vamos lê-la, né? Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Olha, o Emmanuel já começa, não é no básico, não. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Então, o Cristo nos traz chaves para que a gente se ligue a Deus, né? Para que a gente busque a Deus, para que a gente retorne a Deus. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Mas já temos essa consciência, já temos esse nível de desenvolvimento a qual a gente já pode fazer esses exercícios, né, gente? Vamos lá. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida, né? Ainda estamos muito entorpecidos, né, com essa cortina do eu, que daqui a pouco nós vamos desenvolver um pouquinho essa ideia. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares aos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Então a gente coloca muito os nossos caprichos nas nossas atitudes, nos nossos serviços, né? Eu vou porque eu gosto, porque eu posso, porque eu quero, mesmo assim. Se tiver uma pessoa lá que não bate com o meu espírito, não sei não. Se não for do jeito que eu vou mandar, não sei não. E aí a gente vai trilhando, né? Dessa maneira. Vamos continuar. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção,
Quem não conhece a lenda de Narciso é aquele que se apaixona pela própria figura num espelho d'água, né? E aí dá para a gente desenvolver também esse mito de Narciso em nós mesmos, né? Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem, né? Essa imagem que a gente cria, né? Que a gente pode chamar de máscara ou persona, a gente se apaixona muito por ela, né? Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagramos. Agimos muito mais por instinto do que por razão e intuição, né? A gente ainda está preso no nosso passado, por isso que a gente tem problema de perdoar, né? O passado aqui, ó, o presente e o futuro, vamos falar isso fisiologicamente e evolutivamente. A gente ainda está muito preso, né? Qualquer coisinha, da gente dá um coicezinho, né? Um instinto. Nas obras do bem a que devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que nos exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Né? A persona que a gente cria de bonzinho, ela tem que ter alguém, né, para a gente exercitar ela, né? Então tem que ser inferior, né? Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. E muito confusamente, né? Diga-se de observação isso, né? A gente está procurando o eu mesmo, mas muito perdidamente ainda. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Vocês viram o que eu repeti? Para a gente observar esse parágrafo, né? Em todos os passos da luta humana, a virtude ela está rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Nós ainda estamos muitos, né, viciados em muitas coisas, em muitas emoções e muito ignorante de nós mesmos. Tá? Eu refiz isso aqui para a gente rebater e fixar essa afirmação para a gente fazer a reflexão mais ali na frente. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela. Olha aqui, né? Arrebatando-nos os vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a busca a que pertence Jesus Cristo, em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, gente, vamos fazer rapidamente uma observação à questão da família. Porque essas duas lições, a questão do parente, que está muito próximo, e a questão da cortina do eu. Né? Muitas das vezes a gente se recobre de máscaras e personas, né, personalidades, para a convivência e adaptação social. Então, a gente eu vou colocar aqui um ponto interessante para nós fazermos de observação. Na casa espírita, a gente veste a máscara e a personalidade de bonzinho. Então, na casa espírita, gente, já é beleza, né? Tranquilo, fazer a caridade lá é bom, gostoso. Por quê? Porque a gente tem sintonia com outras máscaras, né? Com outros bonzinhos. E aí, isso aí é uma instância muito do ego, às vezes, que a gente cria, quando a gente não tem desenvolvido a fraternidade, o amor, na sua essência, na sua verdade profunda. Né? Lá no serviço que a gente participa,
A gente veste a máscara de bom trabalhador, produtor, o que seja. E se a gente desenvolve um serviço específico, como seja lá um pintor, ou seja lá um educador, ou seja lá um médico, ou qualquer profissão que seja, cada profissão ela também envolve um certo tipo de máscara ou personalidade que a gente desenvolve sem perceber e muitas das vezes a gente fica entorpecido por ela, né? Isso aí é um fato interessante da gente ver psicologicamente. E o que acontece dentro da família? A família, a convivência é maior, né? A gente tem sempre mais imposição de conviver com os nossos familiares. Essa imposição por uma lei natural de afinidade, e a gente vê na questão da doutrina espírita que a gente reencarna para resolver os nossos desvios perante esse coletivo com o qual nós estamos mais intimamente ligados, né? E aí, na família, com essa convivência, essas máscaras, muitas das vezes, elas não se sustentam. Elas vão caindo, né? Elas vão se dissolvendo, né? Não de uma forma, às vezes, que a gente quer, mas de uma percepção de convivência. Então, o sujeito, muitas das vezes, que é dentro da casa espírita, né? O bonzinho, a personalidade maravilhosa, dentro de casa ele é o carrasco. Por quê? Porque também ele não aguenta sustentar aquela personalidade por muito tempo, porque a essência dele ainda traz atavicamente muitas coisas do passado, muitos vícios morais. E aí aquilo dentro da família, onde o ambiente ele é mais permeado por essas coisas do passado, né? O inconsciente às vezes vai falar um pouquinho mais alto e vai dar aquela lambada. E aí a personalidade dentro da família cai. E aí começam os atritos, né? As divergências, os conflitos, né? Porque os conflitos, eles fazem parte da vida, eles são inerentes à nossa situação ainda de evolução. Mas eles deveriam ser vistos de uma forma a serem abordados com carinho, amor e compreensão, para que nós possamos conviver melhor. Então eu trago essa questão, né? O honrar o passado e observar essas coisas que são vistas na família, que vêm para nós para serem resolvidas na família, é essa questão da gente se observar. E aí eu vou anexar ao nosso estudo aqui, né? A pergunta 919, conhecimento de si mesmo, a última pergunta do livro terceiro do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático, ou perdão, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então a gente vem pontuar aqui que o problema da família, muitas das vezes, é o problema conosco mesmo, né? O problema da família não é só com a família, é em todas as relações. A gente aqui, muitas das vezes, nas relações que a gente não tem muita convivência, a gente se veste de máscaras para que a gente se sinta aceito, para a gente se sinta pertencente àquele coletivo, né? E aí, só que essas coisas não vão tendo, né, coordenação, congruência com nós mesmos e vão causando as doenças, né? As angústias, as aflições. Então, qual seria o meio mais eficaz da gente conviver bem? Família, sociedade, né? Os coletivos aos quais a gente participa. Conhecer-nos a nós mesmos. Nós não temos outra opção a não ser nos conhecermos, nos transformarmos, para podermos cada dia convivermos melhor. Então, esta é a pequena reflexão rápida que possamos depois desenvolver em outros lugares, né, juntos, novas reflexões mais aprofundadas, mas está aqui para a gente já começar a pensar em que uma questão básica e uma questão que permeia nós todos é o autoconhecimento, mas um autoconhecimento com muita honestidade, né, com muita percepção e aquela questão, né, sem o coitadinho de mim. Vermos que temos problemas sim, vermos que temos angústias, temos aquela porçãozinha que a gente não quer aceitar, que ainda não desenvolvemos, que somos ainda imperfeitos, né, orgulhosos, né, e botarmos em prática o amor e a caridade. Agradeço aqui a oportunidade da gente estar junto, espero que a gente possa fazer novas reflexões com mais aprofundamento, e ampliando cada vez mais a nossa consciência e a nossa percepção. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até uma outra oportunidade. Tchau!